Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Mateus 1, 20, que diz assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos por tua palavra, que é viva e eficaz. Fala o nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer, Senhor. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos vivendo tempos de grande assombro, de grande espanto, e que são verdadeiras linhas de produção de medo. Mas o medo faz parte da natureza humana. Quem sabe o medo é um sinal incontestável da nossa fragilidade, da nossa humanidade e das nossas limitações. O medo nos relembra o quanto somos temporais. O medo é um grande outdoor em nossa fronte, mostrando as nossas limitações, independente das nossas formações profissionais, intelectuais, independente da quantidade de dinheiro que venhamos a ter. O medo nos lembra o quanto somos limitados, o quanto somos pequenos, e essa pandemia tem provocado essa sensação em nossas vidas. O medo faz parte da existência humana. Ela está nos ricos, também nos pobres, nos doutores, nos analfabetos, nos ricos, nos pobres, nos piedosos e nos ímpios. O medo faz parte da nossa existência. Portanto, meus amados, é interessante que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi rodeada de uma sensação de medo por parte daqueles que ouviram a notícia. Observa que esses eventos que prefaciavam a encarnação do Verbo produziu medo em Zacarias, produziu medo em Maria, produziu medo em José, produziu medo nos pastores. É tão tal que a Escritura diz a cada um destes: não temas, Zacarias, não temas, Maria, não temas, José, não temas aos pastores. Essa frase fez parte do consolo dos céus às tribulações da terra. Portanto, amados, nós aprendemos que o medo faz parte do nosso DNA. O inesperado provoca em nós as sensações mais adversas. José, gostaria de trazer a você aqui o contexto. Ele foi acometido de uma notícia inesperada. Tudo estava indo muito bem, casamento marcado, os tamboretes, quem sabe, já estavam sendo comprados ou fabricados, a casinha já estava prestes a ser terminada, mas aí veio o inesperado, veio uma notícia inusitada. A sua amada noiva trouxe-lhe uma notificação: meu amor, eu estou grávida. Aquela notícia chacoalhou o coração turbado de José. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. A notícia da gravidez de Maria foi uma verdadeira bomba atômica no coração enamorado do seu noivo José. Parece que todo o futuro estava interrompido, todo sonho estava dado. Nesse texto, um ponto final. José foi chacoalhado pela notícia da gravidez da sua noiva e ele não era o pai. Imagine você receber essa notícia da sua amada noiva. José, ele foi alarmado e por isso ficou cheio de medo, de pânico e de temor. Eu penso que a pandemia também tem produzido. Alguém um dia nos advertiu, alguém um dia nos falou
que já lá pelas bandas da China já estava tendo algum surto de epidemia, mas quem sabe pensávamos, isso não vai chegar até aqui. Chegou em São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, chegou no Recife, chegou em João Pessoa, chega no interior, chega nos sítios. A pandemia está dentro dos locais mais variados. Está na casa do rico, na casa do pobre, está nos grandes centros da riqueza de Nova York, de Tóquio, mas também nos casebres do sítio. A pandemia alcançou tudo e todos, e isso provoca em nós medo. Mas diante desse medo, que é consolado pelo sonho, não tenhas medo, que eu gostaria de extrair algumas lições. Então, deixa a sua Bíblia aberta e seu coração também. E a primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto é que não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. Não tenha medo do inexplicável. Não se entregue ao pânico diante da ausência de racionalidade. Quantas explicações ausentes nesse momento de pandemia? É algo que vem de Deus, é juízo, é algo que vem da perversidade do homem, da avareza de governos, é algo que é produto da ganância de empresas. Diante disso, nós temos muitos medos, porque temos muitas incertezas. E o medo, amados, é um terreno fértil para conclusões precipitadas. O medo é uma verdadeira linha de produção de uma grande fábrica de precipitação. José ficou com medo, porque ele concluiu com aquelas palavras que a gravidez de Maria seria fruto de uma infidelidade. Quem de nós pensaríamos diferente? Quem de nós pensaríamos de forma distinta de José? José ficou com medo, porque ele olha aquela notícia como um símbolo de desastre, como um símbolo de impureza. E aí ele estava redondamente equivocado. O medo produz em nós, irmãos, reflexões indevidas. O medo produz em nós pensamentos distorcidos. E nós precisamos estar alertas quanto a isso. José chega à conclusão de que aquela notícia seria um ponto final na sua história de amor, nos seus sonhos futuros, de criação de filhos, de ter uma esposa a estar ao seu lado. Ele olha para aquele grande evento como uma grande tragédia. Quem sabe não é isso que estamos fazendo também? Olhando para essa pandemia e só conseguimos ver a quebradeira de empresas, o caos no sistema único de saúde. Quem sabe olhamos para a pandemia e só conseguimos ver vírus, só conseguimos ver falência, só conseguimos ver covas sendo abertas de forma coletiva. Cuidado com conclusões precipitadas. Quem sabe o medo não é o momento de fazer conclusões, é o momento de fazer reflexões. Cuidado com conclusões precipitadas sobre a pandemia, por exemplo, a respeito de Deus. Aonde está Deus no sofrimento? Aonde está Deus que não coloca um ponto final nisso? Será que ele não é bom? Será que ele não é soberano? Tenha cuidados com reflexões dessa natureza, porque o medo é um grande convite a entregarmos e a lambermos as nossas próprias feridas emocionais. Tenha cuidado com conclusões quanto a pessoas. Ninguém me ama porque ninguém liga para mim. Eu sou velho, ninguém se importa comigo. Eu sou pobre, quem está lá ligando para mim? Cuidado com precipitações, porque o medo produz essas coisas. Então, meus amados, tenha muito cuidado, porque o medo produz conclusões precipitadas. O medo também pode ser uma grande cortina de fumaça para despistarmos
do real agir de Deus. O medo pode ser uma grande cortina de fumaça para nos despistar do real agir do Senhor. A gravidez de Maria não significava a infidelidade de uma noiva. A gravidez de Maria não significava a quebra do sétimo mandamento. Não significava infidelidade, mas a fidelidade de Deus. A gravidez de Maria não representava o fim, representava o começo. A gravidez de Maria não significava a derrota, e sim a vitória, a infidelidade, e sim a fidelidade de Deus. É por conta da Maria grávida que nós podemos sonhar. É por conta da concepção da até então Virgem Maria que nós temos vida. Às vezes ficamos deprimidos, amados, por deixarmos de descansar na soberania de Deus. Olha que coisa. Aquilo que era um instrumento de horror deveria ser um instrumento de alegria. A noiva de José havia sido escolhida por Deus para conceber a encarnação do Verbo. José teria em seus braços o Filho de Deus para cuidar. José teria em seus braços o Deus homem para alimentar. José teria em seus braços, passeando no corredor da sua casa, dormindo no seu quarto, o Deus homem. Olha que grande privilégio José teve. Deus está no controle, irmãos. E nós não devemos fechar os olhos para isso. Deus não depende de um laboratório de farmácia. Deus não depende da economia de um PIB de uma nação. Deus não é refém da ONU, do Planalto, da Casa Branca, de Pequim. Deus não é refém do Kremlin. Deus é Deus, já dizia Lutero. Deixa Deus ser Deus. Essas foram as palavras de Lutero para Erasmo, quando não compreendia algumas das grandes doutrinas do Evangelho. O medo, não podemos buscar consolo em racionalizações, mas na fé. Qual a racionalidade de uma virgem ter um filho? Qual a racionalidade de uma virgem conceber e dar à luz? Não existe racionalidade nisso. Não existe lógica. Nos momentos de medo, amados, nos momentos de ansiedade, quem sabe, nós não devemos buscar respostas racionais. Nós devemos buscar fé. Nós devemos buscar confiança em Deus. José pensava que aquela gravidez era um ato pecaminoso, entretanto era um ato sagrado. José pensava que a gravidez da sua noiva era um ato de infidelidade, mas era um ato de fidelidade de Deus. O ventre que hospedava não era um ventre que foi produto de um pecado, mas era uma obra do Espírito Santo de Deus. O que Maria carregava no ventre não era fruto de um adultério, não era ilegítimo, era o Filho de Deus. Portanto, meus amados, nos momentos de crise, não busque só respostas racionais, busque a graça, busque a fé. Em segundo lugar, esse texto nos dá aqui uma outra lição. Não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. Olha que vergonha pública. José estava numa verdadeira esquina, que ele poderia dizer, e agora? O que é que eu vou fazer? A minha noiva está grávida. Como é que eu devo agir nesse momento? José tinha duas opções a fazer. A primeira, reivindicar a sua honra. A primeira, defender a sua lealdade aos mandamentos de Deus e dizer: a minha noiva é uma adúltera.
e publicar isso a céus e a terra. José poderia publicar aquela gravidez dizendo: não é meu filho, nada tenho a ver com isso. Ou ele poderia ter a segunda opção, fugir secretamente, assumindo o dano de um marido fujão, de um noivo fujão, que comete o pecado e vai embora. José nos ensina que devemos proteger pessoas em vez de expô-las às vergonhas. José preferiu assumir a culpa de onde não tinha culpa para preservar a moral da sua noiva amada. Com isso nós aprendemos, amados, a proteger pessoas e não a expor elas. Com isso nós aprendemos que momentos de medo não é momentos de jogarmos no ventilador do Facebook, de lançarmos as nossas mágoas, expondo cônjuges, filhos, igrejas, pastores, parentes, em praça pública das redes sociais. José não fez isso. José assume o dano quando dano nenhum lhe havia. José não se entregou a esse medo. José é uma grande lição para cada um de nós sobre isso. Muitas vezes temos medo da opinião pública e por conta disso nos escondemos de algumas ações. Quantas pessoas não querem Cristo por conta do receio de como as pessoas vão observá-lo a partir de então, como é que vai ser meus pais, meus avós, meus tios, meus filhos, o que é que eu vou dizer em casa? Agora eu sou crente. A opinião pública parece que é mais importante do que a verdade. O que as pessoas vão dizer parece que tem mais sentido do que o que Cristo já disse: vinde a mim todos, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu amado, não deixe com que o medo do que as pessoas venham dizer venha ser uma grande barreira para fazer o que deve ser feito. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, o texto sagrado diz: quem teme os homens arma cilada, mas quem teme a Deus descansa. Faça o certo, porque o certo é certo, porque o certo e toda a verdade ela vem de Deus. Em terceiro e último lugar, meus amados, não devemos ter medo quando somos assolados pela ansiedade. Olha que coisa interessante. Mateus, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: enquanto ponderava nestas coisas, nesta o quê? A notícia da gravidez da sua noiva, da interrupção do casamento, da possível pena de morte para Maria. Lembremos-nos que na velha aliança, a quebra do 7º mandamento, não adulterarás, e naquela época o noivado já se constituía com privilégios e deveres do casamento, com a exceção da cópula, com a exceção da relação sexual. Ele estava pensando nessas coisas. E a Bíblia diz: eis que apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A terceira lição desse texto é que não devemos ter medo quando somos assolados pela ansiedade. José ficou com medo porque a sua mente não se desligou do problema. Olha o que é que a Bíblia diz. Enquanto ponderava, ele estava pensando seriamente no que fazer, como resolver o irresolvível, como solucionar o que não tem solução. Agora José se entrega aos seus pensamentos. O medo, amados irmãos, é
muitas vezes uma pavimentação para pensamentos acelerados. Alguma vez você já pensou que não queria? Alguma vez você já guerreou contra a sua própria mente, dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo me apartar dessa reflexão? Você já se deparou com esse conflito interior, com essa briga mental? José ponderava sobre aquelas coisas e a única solução que ele se encontrou foi a fuga, porque o medo é um convite ao escapismo. Você, nessa pandemia, alguma vez você já pensou ou já falou: eu vou me embora. Se eu pudesse, eu ia embora. Se eu pudesse, eu fugiria. Se eu pudesse, eu desapareceria. Você já se deparou com esse tipo de reflexão? José, sim. José disse: eu vou embora. Eu vou assumir o dano. Eu vou assumir a tragédia da ruptura do meu noivado, da morte dos meus sonhos. Eu vou embora. O medo, às vezes, é um grande convite a fugas humanas, a quartos trancados, ao WhatsApp sem sinalização. Você já se deparou com conversas com alguém que já desmarcou e você manda mensagem e você não sabe se a pessoa está vendo, se não está vendo. Você não sabe se a pessoa está interagindo com a sua conversa ou não. O medo é um convite a escapismos da nossa parte. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus amados. Nesses momentos de pensamentos acelerados, de mentes sem rédeas e sem freios, nós precisamos urgentemente de uma intervenção do céu. E é isso que Deus faz. Olha que coisa linda. Versículo 20, a Bíblia diz: enquanto ponderavas nestas coisas, eis que apareceu. Isso aqui é maravilhoso, amados. Isso aqui é um sinal da graça. Mesmo diante da incompreensão de José, receber um grande presente e ele observar como uma grande tragédia. Mesmo diante da incompreensão de José, em receber o Deus homem em sua casa, e ele achar que aquilo era fruto de adultério, que era fruto de pecado, que era fruto da iniquidade. Entretanto, aquele que estava no ventre da sua noiva era o ente santo. Deus, na sua paciência, Deus, na sua benevolência, que é tardio em irar-se, vai ao encontro de José e intervém nas suas ponderações, intervém nos seus pensamentos, interrompe a fuga escapista de José. Aparece em sonho e diz: José, não tenha medo. Amado, isso aqui é extraordinário. Isso é lindo. Quem sabe você precisa dar ouvidos à mesma voz de Deus que diz assim: não tenha medo da pandemia. Não tenha medo do que pode acontecer em sua empresa, do que pode acontecer em sua saúde, no que pode acontecer com seus filhos, no que pode acontecer em sua casa. Alguns têm medo porque estão em casa, outros têm medo porque estão saindo de casa. Estamos cercados, amados, seja em casa ou seja fora de casa. E nesse momento nós precisamos aprender a confiar em Deus. E Deus intervém. Deus reorganiza as emoções de José. Aquela emoção desorganizada, aquela sensação de medo, de tristeza, de pânico, de ansiedade. Deus chega para ele, reorganizando as suas emoções e dizendo: Zezinho, não tenha medo, confie, substitui o medo pela fé, dê lugar do medo
para a confiança. E aí Deus reorganiza as emoções, mas não somente as emoções, Deus reorganiza os pensamentos de José. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha Deus reorganizando a ideia de José. José, o que nela foi gerado não é de um amante, não é de uma relação escondida, não é de um ex-namorado, não é de um galanteador. O que nela está gerado é do Espírito, José. Nós precisamos, amados irmãos, reorganizar as nossas ideias, as nossas crenças, a nossa teologia a respeito da angústia, a respeito do sofrimento, a respeito da pandemia. Nós precisamos reorganizar a nossa teologia em percebermos que justos também sofrem, que justos também padecem, que piedosos também choram e velam os seus mortos. Ele pensou que aquela notícia era símbolo de morte, mas na realidade era a morte da morte, era a libertação da morte, seria o fim do fim da condenação. Ele reorganizou as suas ideias. Ele pensava que ali poderia ser o fim do seu casamento, mas foi nesse casamento e que a escolha de Deus não foi só uma escolha mariana, mas também de José. Deus não só escolhe Maria para conceber, Deus escolhe José para cuidar. Não era só Maria uma escolhida, José também era um escolhido de Deus. Ele era um eleito de Deus, não só para a salvação, mas para guardar, mas para nutrir, para assistir o Salvador. Por isso, meus amados, eu gostaria de concluir essa reflexão dizendo a você: em que área você precisa escutar de Deus, não temas? Qual é a área da sua vida que você precisa ouvir dos céus? Deus sussurrar ao seu ouvido, Deus ministrar na sua palavra, Deus lhe dar um sonho ou enviar um pastor dizendo a você: não temas. Que área é essa? São as suas finanças? É o seu casamento? São seus filhos? É a sua saúde? É a sua vulnerabilidade no trabalho? E aí eu quero dizer, meus amados, muitos estão adoecendo dentro de casa. Muitos estão se contaminando dentro de casa. O que vai nos proteger não é a asepsia das mãos, não é o uso de máscaras, não é, amados, a lavagem sistemática das nossas mãos, de cabelos, de barbas, ou seja do que for. Muito embora tudo isso seja útil e deve ser feito, quem nos guarda é o guarda de Israel. Quem nos livra é o Deus vivo, é o onipotente, que nos diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É Deus que nos protege, e nos protege não só da Covid-19, Deus pode nos proteger também na Covid-19. Lembre-se disso. Em segundo lugar, para concluir, lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele é que cuida de nós. Lance nele. O Senhor é tão bom, amados irmãos, que Ele faz uma sociedade, um pacto
conosco, que só Ele pode fazer. Nós entramos com pecado e Ele entra com a graça. Nós lançamos a nossa ansiedade e Ele lança sobre nós o seu cuidado. Então lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu queria convidar você a orar nesse momento e que você esteja escutando da parte de Deus, assim como José escutou por meio de um sonho, que você venha escutar por meio da minha vida. Não temas. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a redirecionarmos as nossas ponderações, que às vezes parecem tão lógicas, tão sensatas, tão sóbrias, mas que muitas vezes estão alicerçadas sobre colunas de incredulidade, de medo, de ansiedade, ó Deus, e de pânico. Então queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos. Intervém em nossas ponderações. Intervém, ó Deus, em nossos pensamentos e em nossas ações. Não nos entrega a elas, Senhor, pois elas nos conduzirão à ruína. Elas nos conduzirão, ó Deus, ao trágico. Então queremos te pedir, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, vem como o Senhor veio a José e consola, reorganiza os nossos pensamentos, reorganiza as nossas emoções, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.